Você alguma vez idealizou algum projeto? E traçou diretrizes e metas e investiu recursos e estipulou um determinado tempo, mas no final não deu em nada? Falaremos sobre isto neste vídeo. Mas antes de se aprofundar neste assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que publicarmos um novo vídeo. O livro de Números relata os acontecimentos que sucederam ao povo de Israel, em um período de 40 anos. O apóstolo Paulo deixou escrito sobre os acontecimentos no livro de Números, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nos fazendo advertências, dizendo que não fôssemos ignorantes em relação ao povo de Israel, que todos estiveram debaixo da nuvem, e que todos haviam passado pelo mar, e que todos haviam sido batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e que todos haviam comido de um mesmo manjar espiritual, e que haviam bebido todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas que Deus não havia se agradado da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e que essas coisas foram-nos feitas em figura, para não cobiçarmos as coisas más, como eles cobiçaram. Isto, para que não venhamos de nos fazer idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Depois de passarem um ano no Monte Sinai, recebendo as leis de Deus e seus mandamentos, depois de serem instruídos e passarem todo esse tempo na presença de Deus, é chegado o momento de partir. Ao saírem do Monte Sinai, em direção à terra prometida, os filhos de Israel murmuraram, lamentaram e reclamaram a cada caminhada. Eles colocaram os olhos nas circunstâncias que os envolviam, causando assim desconforto na caminhada. Não havia fé, nem coragem para possuírem a terra das promessas. Por isso vaguearam 40 anos pelo deserto, até que aquela geração que saiu do Egito morrera. No livro de Números está registrada a trágica história da incredulidade dos filhos de Israel, que deve de servir como um exemplo dramático para todo o povo de Deus. Pois Deus nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Ele é digno de toda a nossa confiança. Também está registrado no livro de Números um retrato da paciência de Deus para com os filhos de Israel, e que por diversas vezes Deus reteve de executar seus juízos para preservar o povo de Israel. Mas não devemos de abusar da paciência de Deus, pois para tudo há limites. Deus havia preparado o povo em tudo, tanto espiritualmente quanto fisicamente, e também com estratégias e organização, separando os que tinham idade de se alistar ao serviço militar e também as famílias que foram separadas para servirem a Deus. Tudo isto para que o povo de Israel recebesse a terra prometida por herança. Entretanto, começou a rebelião contra Deus. Primeiro, as pessoas murmuraram pela comida. Depois, sobre a autoridade de Moisés. Deus castigou alguns do povo, mas poupou a nação de Israel por causa das intercessões de Moisés. Israel chegou a Cádiz e 12 homens foram enviados como espias a Canaã para avaliar a terra. 10 espias retornaram com um péssimo relatório sobre a terra prometida. Diziam que lá habitava um povo poderoso e que suas cidades eram muito grandes e fortificadas, e que eles a seus próprios olhos eram como gafanhotos e aos olhos deles também. E assim infamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo mais: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. A murmuração configura um ato de não confiar em Deus. Além de revelar ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus. A murmuração cega-nos diante de Deus, fazendo com que não venhamos nos lembrar das grandes obras do Senhor em nossas vidas, tirando assim de nós a nossa coragem e nos deixando apáticos e com medo. Que possamos nos entregar totalmente a Deus e à sua vontade, e ter a certeza e poder confiar que Deus tem cuidado de nós. Vemos que, diferentemente dois homens dos espias de Israel, Josué e Calebe, não se deixaram levar pelo que viram e ouviram, pois diziam, para subir e possuir a terra que Deus havia prometido dar em herança. Homens que mantiveram sua fé, coragem e confiança em Deus. E nós, como nos portamos nos momentos de desafios que temos que enfrentar? Agimos com medo e recuamos diante dos momentos de prova que vêm sobre nossas vidas? Ou respondemos a estes processos com atitudes de demonstração de fé, coragem e confiança em Deus? Mas Israel não deu ouvidos ao que Josué e Calebe diziam. Antes, amedrontado pela mensagem da maioria dos espias, Israel voltou atrás. Por causa da descrença do povo de Israel, Deus declarou que aquela geração, exceto Josué e Calebe, não entrariam na terra que Deus havia prometido. E assim teve início a peregrinação do povo de Israel no deserto por 40 anos. Neste período, houve contínua murmuração, desafios, disciplina e mortes. Quão melhor seria para o povo de Israel ter confiado em Deus e entrado a possuir a terra da promessa. Por não obedecerem a Deus, seguiu-se uma terrível caminhada de voltas e mais voltas, até que aquela geração passasse e surgisse uma nova geração, que Deus faria entrar na terra das promessas. O livro de Números termina como começa: o povo de Israel, às portas da terra prometida, esperando o comando de Deus. E assim chegamos ao final deste estudo bíblico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para que o YouTube te avise cada vez que publicarmos um vídeo novo. Que Deus abençoe grandemente a você e sua família.